Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Aviva Brasil, e aqui estamos para mais uma edição do nosso programa. Pois bem, como sempre começo insistindo com os irmãos, venho pedir a todos que orem por nós, orem por esse projeto, por esse trabalho que estamos realizando, um grupo de obreiros e servos de Deus de várias denominações, pregando com vistas a um avivamento a ser operado nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos, não temos competência nenhuma para fazer avivamento, mas o Senhor nosso Deus, a quem servimos, tem e o fará, se nós fizermos a nossa parte, pregando o Evangelho, lutando pela pureza, pela dignidade da igreja, dos servos do Senhor Jesus Cristo, buscando um retorno à santidade, ou seja, a volta também ao primeiro amor, aos padrões bíblicos rigorosos. Isso nós precisamos fazer, estamos trabalhando assim para isso. É por isso que pedimos que os irmãos orem por nós, por todos os participantes que pregam aqui, pelo corpo técnico, pela parte institucional, pela parte financeira que nós precisamos estar sempre reforçando, porque temos despesas e ainda teremos muitas pela frente. Pretendemos no ano que vem ter esse programa também na TV aberta, num moldezinho um pouco diferente, mas estamos caminhando para isso e dependemos das orações dos irmãos. E pessoalmente, nós também dependemos, nós precisamos de força, de coragem para lutarmos contra todas as dificuldades que tivermos. Pois bem, uma outra coisa que eu pergunto é se o irmão ou a irmã está divulgando o nosso programa, o irmão está falando com outros, sugerindo aos amigos, aos irmãos da igreja, conversando com os pastores, com presbíteros, líderes, dirigentes, missionários, evangelistas, que têm esse programa, que interessa para a edificação da igreja. Não está fazendo isso? Não fez ainda? Que pena. Faça, por favor. Divulgue. Vamos multiplicar o número de acompanhantes, de seguidores, para que todos sejam abençoados e a igreja do Senhor Jesus Cristo, de qualquer que seja a denominação, cresça, prospere e o mundo, os pecadores, sejam arrebanhados para a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ouvir uma música e ouvir e ver, preparando os nossos corações com o quarteto Castelo Forte. Deus velará por ti. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por
te acompanhará. Deus velará por ti. Ok, irmãos, em Cristo Jesus, Deus velará por ti, Deus vela pelo irmão, Deus vela pela irmã, Deus vela, Deus cuida de nós, e é por isso que pedimos que os irmãos orem, para que Deus continue nos abençoando, cuidando de nós, cuidando desse projeto. Agora vamos receber a mensagem de Deus para os nossos corações nesta semana, portanto, de sexta até a próxima quinta-feira, que será apresentada pelo pastor da Casa de Oração Missionário, Fábio Garcia Sanches. Igreja Casa de Oração de Porciúncula, uma igreja magnífica, ele é um servo de Deus abençoado. Deus permita que ele traga uma mensagem para a nossa edificação. Ouçamos, pois, o irmão Fábio. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar você para ler comigo Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tus provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria de falar hoje sobre os requisitos do avivamento. E nesse momento da história do povo de Deus, do povo de Israel, era a época, o período dos juízes, onde não havia rei em Israel. E naquele momento que Gideão vivia, o povo estava afastado de Deus, a nação estava distante de Deus. Havia um distanciamento da palavra de Deus, da vontade de Deus, e o povo de Deus estava vivendo em pecado, em idolatria, adorando Baal. Então, por causa desse afastamento de Deus, os inimigos se fortaleceram e começaram a dominar, começaram a saquear e a empobrecer o povo de Deus. E nesse momento da história, então, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se reuniam, e a cada ano eles vinham, e quando era a hora da colheita, eles levavam tudo que o povo de Israel produzia. E a cada ano, o povo de Deus empobrecia mais. E naquele momento, Deus levantou Gideão, Deus chamou Gideão, Deus atendeu às orações do povo, e trouxe um avivamento espiritual, trouxe um despertamento espiritual, que no final dessa história, com apenas 300 homens,
Gideão conseguiu derrotar um exército de aproximadamente 135 mil homens. A nação brasileira, o nosso país, também precisa de um avivamento. A igreja, apesar de crescer numericamente, tem perdido a sua força moral, a sua força espiritual. Precisamos de um agir de Deus, de um mover de Deus, para experimentar esse avivamento e ver exatamente aquilo que Deus pode fazer, os milagres de Deus, a transformação de Deus na vida da nossa nação. E eu gostaria de usar esse texto que apresenta para nós os requisitos para o avivamento, os requisitos para esta grande vitória que Deus tem reservada para o seu povo. E eu gostaria então de convidar você para olhar comigo para esse texto e descobrir aqui quais são os requisitos para experimentarmos este mover de Deus, esse avivamento pelo qual tanto oramos, tanto clamamos, tanto ansiamos. E em primeiro lugar, podemos ver aqui nesse texto que o requisito para o avivamento consiste no caráter daqueles que lutam. Caráter daqueles que lutam. Gideão, quando reuniu todo o povo, quando ele convocou todo o povo, apareceram 32 mil soldados. E Deus então começa a fazer um vestibular. Deus começa a fazer uma seleção. E desses 32 mil vão restar apenas 300 homens. E aprendemos aqui então que Deus requer, em primeiro lugar, no caráter daqueles que lutam, é necessário que a pessoa seja humilde. No versículo 2, nós lemos Deus dizendo a Gideão: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus disse para Gideão, você não vai ter essa vitória com os 32 mil homens. Tem gente demais. Apesar do exército inimigo ser de 135 mil pessoas. Mas Deus não queria dar a vitória a tanta gente. Porque certamente eles iriam dizer que com a própria força deles, que com a própria astúcia deles, com a própria capacidade deles, eles conseguiram aquela vitória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só vai experimentar este verdadeiro avivamento aqueles que verdadeiramente forem humildes, que não quiserem subtrair a glória de Deus, não quiserem tomar para si a glória que pertence a Deus. Quantas pessoas têm começado bem no Evangelho, quantas pessoas têm iniciado bem a carreira cristã, desenvolvido bons ministérios, mas vem o orgulho, vem a soberba, vem a autoconfiança e coloca tudo a perder. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o primeiro traço do caráter da pessoa que vai experimentar o avivamento, da igreja que vai experimentar o avivamento, é necessário ser humilde. Em segundo lugar, aprendemos também no texto que é necessário ter coragem. No versículo 3, nós lemos, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Deus disse para Gideão falar aos soldados, quem tivesse com medo, quem fosse covarde, quem fosse tímido, que poderia ir embora. Gideão certamente pensou que ele iria falar aquilo, mas ninguém iria admitir que era um covarde. Mas, para surpresa dele, diz o texto que 22 mil se declararam medrosos, se declararam covardes. Eu confesso que esse percentual me assusta. Será que existe tanta gente com medo assim dentro das igrejas? Será que existe tanta gente covarde assim dentro do povo de Deus? Aqueles que têm medo, aqueles que não têm coragem de assumir o seu testemunho, o seu ministério, que não têm coragem de assumir a sua fé publicamente. Apocalipse diz que
ficarão de fora lá do céu os covardes, aqueles que se envergonham do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai e dos santos anjos. É necessário ter coragem, é necessário vencer o medo, é necessário ter coragem para que, lá nas universidades onde se ensinam que o homem não foi criado por Deus, você afirmar que você crê que o homem foi criado por Deus, que o homem não veio do macaco, que você acredita na palavra de Deus, de capa a capa, que a Bíblia, que a palavra de Deus é a verdade. Não podemos nos envergonhar da palavra, não podemos nos envergonhar do Senhor Jesus. Somente experimentarão o avivamento. A igreja que experimentará o avivamento é a igreja que tiver coragem de assumir os valores do reino de Deus. Não podemos negar a nossa fé. Terceiro lugar, é necessário também ter um envolvimento completo. Ainda no vestibular, na seleção, versículos 4 a 6, diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. A última parte da seleção foi levar o povo para beber água. Aqueles 10.000 ficaram. E Deus disse: faça com que bebam água. E 300 homens não se ajoelharam, mas pegaram a água com a mão e lamberam, como faz o cão. Os 9.700 que se ajoelharam a beber água, para beber água, eles foram também rejeitados. Aprendemos aqui um princípio. Aqueles 300 que beberam água, eles foram beber água, mas eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Eles não se desligaram da guerra. Eles não se desconectaram do momento que estavam vivendo. Eles estavam tomando água, mas estavam vigilantes. Estavam atentos ao que estavam fazendo. Esse terceiro traço no caráter daqueles que vão receber essa vitória de experimentar o avivamento de Deus na sua vida, na sua igreja, é necessário que a pessoa esteja completamente dedicada à tarefa. Não podemos ser crentes ou cristãos apenas na igreja. Não podemos desempenhar um papel perfeito apenas diante da congregação. É necessário sermos crentes no domingo, mas é necessário também sermos crentes na segunda até durante toda a semana. É necessário testemunharmos a nossa fé na igreja, junto com os nossos irmãos, mas é necessário testemunhar a nossa fé na escola, na nossa casa, junto àqueles que nos conhecem. É preciso estar completamente dedicado à tarefa de realizar a obra de Deus. Se estamos no nosso trabalho, estamos trabalhando, mas estamos testemunhando de Jesus ali. Se estamos cuidando dos nossos afazeres domésticos, estamos em casa, mas estamos orando, estamos em espírito de oração, estamos vigilantes para não sermos atingidos pelo inimigo. O caráter daquele que experimentará o avivamento, da igreja que experimentará o avivamento, é necessário ser humilde, é necessário ter coragem e é necessário um envolvimento completo com o Senhor e com a sua obra. Em segundo lugar, os requisitos para o avivamento, nós encontramos aqui também a segunda verdade. Consiste nas armas que utilizamos. Quais são as nossas armas? Gideão, Deus deu a ele armas aparentemente ridículas, aparentemente que não fariam qualquer diferença diante daquele exército numeroso de 135.000 pessoas. Deus deu a Gideão tocha, corneta
e um cântaro vazio. Que armas são essas? Mas nós podemos extrair aqui desse texto que as armas que Deus nos dá são as armas que nós conseguiremos trazer e experimentar esse avivamento espiritual. A trombeta que Deus deu a Gideão e disse que elas seriam tocadas no momento oportuno, 300 trombetas, falam de algo sonoro, fala do nosso testemunho verbal, fala da nossa confissão de fé. Então, a arma que nós utilizamos, a primeira delas, é o testemunho verbal bíblico, é testemunharmos a palavra de Deus. Não as nossas experiências, não aquilo que nós achamos, não filosofias humanas, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o versículo 16 diz que então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Essas trombetas fizeram um som que causou um impacto na vida daquele exército inimigo. E o que vai causar impacto na vida das pessoas é a pregação fiel da palavra de Deus. A nossa arma é o nosso testemunho bíblico, é a palavra de Deus. Quando Jesus enfrentou o inimigo, quando Jesus enfrentou o maligno, Mateus capítulo 4 registra isso. O diabo chegou com ofertas para Jesus. Em todas as 3 tentações do inimigo a Jesus, em todas as 3 vezes Jesus citou para ele a Bíblia Sagrada, versículos do Velho Testamento. Jesus não disse para o diabo, você está amarrado. Jesus não disse para o diabo, eu vou pisar na sua cabeça. Jesus disse para o diabo a palavra de Deus. E Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O nosso testemunho verbal bíblico, a proclamação da palavra de Deus, é a arma que nós utilizamos nessa guerra, nesta batalha, e que nos levará ao avivamento. Segundo lugar, além das trombetas, Deus deu a ele, aos soldados, tochas. E essa tocha fala de luz, essa tocha fala de exemplo claro, essa tocha fala de testemunho de vida. E Jesus disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa arma também é o nosso testemunho de vida. É não apenas o que nós falamos, mas o que nós vivemos. Precisamos ter um exemplo claro, precisamos ter uma vida diferenciada, precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz, bondade, justiça e verdade. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, os crentes no Senhor Jesus Cristo, precisam ser conhecidas como pessoas boas, como pessoas justas e como pessoas verdadeiras. Não adianta desempenharmos um papel na liturgia da igreja, se a nossa vida, nós não temos um testemunho claro, se nós não temos uma vida que traga, que ilumine o caminho para as outras pessoas. Eu tenho uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu li em um dos seus livros, que eu queria trazer aqui para você. Pastor Hernandes diz, abre aspas, hoje, muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade mística, carismática, mas sem obediência. São fervorosos no culto, mas desonestos nos negócios. Moralistas na igreja, mas carnais em casa. Carismáticos na liturgia, mas contraditórios na ética. Tem carisma, mas lhes falta caráter. Tem dons, mas lhes falta o fruto do Espírito Santo. Fecha aspas.
O pastor Hernandes detectou claramente o que tem acontecido hoje. A espiritualidade desenvolvida pelos evangélicos, na maioria das vezes, é uma espiritualidade mística, carismática. Mas segundo ele, e eu concordo plenamente com isso, as pessoas têm se descuidado do caráter, têm se descuidado de uma vida de prática da palavra de Deus, de obediência ao Senhor. Uma das piores coisas que pode acontecer para a igreja é o mau testemunho. Stanley Jones diz que o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, não é o islamismo, não é o budismo, mas o subcristianismo. O mau testemunho afasta as pessoas de conhecer a palavra de Deus, de ter um desejo de conhecer o Deus a quem servimos. A nossa arma é o nosso testemunho verbal, a nossa arma é o nosso testemunho de vida. Em terceiro e último lugar, depois do caráter, depois das armas, nós queremos falar de estratégia. O segredo também consiste na estratégia que seguimos. E qual é a estratégia que Deus deu para Gideão? Primeiro ponto da estratégia, olhar voltado para o chefe. Versículo 17 nós lemos, e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Gideão, então, agora recebe a orientação de que é preciso olhar para o chefe. Gideão diz para os 300 homens, olhem para mim. O que eu fizer, vocês façam também. A nossa estratégia como pessoas que buscam pelo avivamento, pessoas que querem experimentar a vitória, é vista voltada para o chefe. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A maior parte das pessoas que desistem da igreja, a maior parte das pessoas que desistem do evangelho, que retrocedem, que apostatam, dizem a mesma frase. Dizem que, ao olhar para a vida de determinados cristãos, descobriram que não vale nem a pena ser cristão. Tem muita gente olhando para pessoas, para homens. Mas o segredo para chegar a estes 300 que vão experimentar o avivamento é olhar para Jesus. É olhar para o chefe. Gideão diz, olhem para mim. Não tirem os olhos de mim. E para nós podermos transitar nessa jornada da vida cristã, se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós seremos como Pedro, que ali andando sobre as águas, tirou o olhar de Jesus, olhou para o vento, teve medo e afundou. Quantos têm afundado? Porque tiraram o olhar de Jesus. Olhe para Jesus, vista voltada para o chefe. Esses estarão seguindo a verdadeira estratégia, a estratégia vitoriosa. Segundo lugar, segundo elemento da estratégia é obediência ao chefe. Versículo 17, e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Obediência a Jesus. A espiritualidade que o cristão precisa desenvolver é a espiritualidade da obediência. É aprender a obedecer os mandamentos. Hoje as pessoas buscam experiências, as pessoas buscam emoções, as pessoas buscam o êxtase nos cultos, mas o que agrada a Deus é a obediência aos seus mandamentos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência ao Senhor. E Deus, quando disse para Gideão, Gideão disse para os 300, não façam o que vocês quiserem, façam o que eu mandar. Porque andar no Espírito não é andar na bagunça. Não é cada um fazer o que quer. Não é ser um franco atirador, um freelancer. É preciso obedecer. Obedecer a Deus e obedecer àqueles que Deus coloca
sobre as nossas vidas como autoridade. É preciso obedecer à liderança da igreja. É preciso seguir a direção dos pastores. Andar no Espírito não é fazer o que você quer. Gideão deixou muito claro. Vai ficar 100 desse lado do morro, 100 daquele lado ali e 100 aqui. Os 300 foram divididos em cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar, ninguém faça o que quer, só façam o que eu mandar. E quando Gideão deu a ordem, eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, a luz brilhou, e era mais ou menos meia-noite, e aquele exército acordou apavorado com o som das trombetas, e olharam para os morros, viram os morros, né, cheios de tochas, e eles pensaram, nós estamos sendo surpreendidos, e tem um grande exército lutando contra nós. Diz o texto da palavra de Deus, que eles ficaram parados no mesmo lugar, o povo de Deus tocando as trombetas e com as tochas levantadas. Enquanto isso, aquele exército ali começou a se confundir. Eles acordaram no meio da noite, eles não se conheciam muito bem, eram povos diferentes, eram midianitas, eram amalequitas e povos do Oriente, e começaram a lutar um contra o outro, e mataram um ao outro. E aqueles que conseguiram fugir, Gideão mandou um recado para outras tribos cercarem, e foram lá e cercaram aqueles homens e mataram os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. E a vitória foi extraordinária. O povo de Deus conseguiu derrotar o inimigo, aquela humilhação acabou, aquele empobrecimento que vinha ano a ano, agora estava encerrado, porque Deus agiu, Deus moveu, o avivamento chegou, a transformação chegou. E aí acontece que aparece um problema. E esse é o último ponto da nossa mensagem. A estratégia para seguir nessa luta. Além de olhar para o chefe, de obedecer o chefe, é necessário preservar a unidade do povo de Deus. O que aconteceu? Quando o povo estava se matando ali, o exército inimigo estava se matando ali no vale, os príncipes fugiram, Gideão mandou um recado para que eles fossem cercados lá na frente, a tribo de Efraim veio, cercou e matou aqueles príncipes. Mas quando acabou a guerra, a vitória estava consumada, a tribo de Efraim ficou muito irada contra Gideão. Agora havia uma divisão dentro do povo de Deus. Apesar da grande vitória, essa tribo de Efraim estava criando um problema com Gideão, e aquela grande vitória poderia se transformar numa grande perda para o povo de Deus. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou em vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. O povo de Efraim, a tribo de Efraim que pertencia ao povo de Deus, agora queria briga, queria confusão com Gideão, que era o líder, o homem escolhido por Deus. Gideão tinha todos os motivos para acabar com aquela tribo e dizer para eles: olha, eu estou lutando aqui, tem 7 anos que esse povo nos rouba e vocês não fazem nada, Deus me chamou, eu não queria, mas Deus mandou que eu viesse, eu estou aqui porque Deus me mandou. Eu tenho vivido um estresse muito elevado ultimamente, mas Deus ordenou que eu fizesse isso, e agora vocês vêm criar caso comigo? Gideão poderia ter dito isso para eles, mas Gideão não diz nada disso. Gideão não divide o povo de Deus. Gideão não os trata com dureza. O texto diz que Gideão ouviu a reclamação deles. Gideão deu uma palavra para eles. Gideão disse: olha, o trabalho que vocês fizeram foi muito importante. Vocês mataram os príncipes e nós matamos apenas soldados rasos. Eles só mataram Oreb e Zeeb, 2 só. Mas Gideão valorizou o que eles fizeram. Gideão não os desprezou. Gideão não os humilhou.
E diz que, em falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira. Gideão foi um homem conciliador. Gideão soube preservar a unidade do povo de Deus. Gideão reconheceu o valor do trabalho dos outros. Nós experimentaremos um avivamento também quando seguirmos essa estratégia na luta. O povo de Deus não pode estar dividido. O povo de Deus não pode estar fragmentado. O povo de Deus precisa aprender a valorizar o trabalho do outro. Uma denominação faz de um jeito, outra faz de outro. A gente precisa ter a nobreza de Gideão e reconhecer o trabalho dos irmãos, e não desprezar, e não menosprezar, e não bater de frente ou insultar o irmão. Gideão soube preservar a unidade. E aí o avivamento se consumou. Um período de grande prosperidade veio para a nação, porque seguiram a estratégia certa. Vista voltada para o chefe, obediência ao chefe e capacidade para preservar a unidade do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa trazer para nós o despertamento espiritual e que, como Gideão e o povo de Israel, possamos experimentar também esse grande mover de Deus, trazendo uma grande vitória, trazendo a bênção do verdadeiro avivamento sobre nossas vidas, sobre nossas igrejas. Amém. Agora que recebemos a mensagem de Deus, vamos orar pelo pastor, pelo missionário que nos trouxe a mensagem, pela sua família toda, pelos seus filhos, pelaquela igreja maravilhosa que ele dirige, para que ele continue empregando com intrepidez, sinceridade, santidade aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Na próxima semana, estaremos aqui com mais um programa para a nossa edificação, para que o Evangelho cresça, para que você, meu irmão, minha irmã, para que a sua igreja, o seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono, a sua família, sejam todos eles abençoados ricamente. Que Deus a todos abençoe.